Sob a proteção de Deus, na presença dos conselheiros Nestor Batista, Caio Márcio, Durval Amaral, dos auditores Jaime Lechinsky, Sérgio Valadares, Ives Linhares e Cláudio Canha, do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas Eliseu de Moraes Correia, declara aberta a sessão ordinária número 1 deste ano de 2014 do Tribunal Pleno. Ausentes os conselheiros Fernando Guimarães e Ivan Bonilha, em razão de férias, ficando convocado para a composição do quórum de julgamento os auditores Jaime Lechinsky e Cláudio Canha. Ausente ainda o auditor Tiago Barbosa, também por motivo de férias, estando convocado o auditor Ives Linhares para a composição do quórum. Aproveito a oportunidade para dar as boas-vindas a todos e desejar aos membros desse plenário e a todos os funcionários e funcionárias do Tribunal de Contas um feliz 2014 e que possamos cada vez mais elevar o nome desta Corte. Presente a Procuradora do Estado, doutora Amanda Corvelo. Coloco a ata da sessão ordinária de número 47, do dia 19/12, para homologação. Está homologada. De acordo com o regimento interno, concedo a palavra para comunicações e inclusão de processos. De acordo com o disposto no artigo 21, parágrafo 3º da Lei Complementar 113 e artigo 211, parágrafo 3º do regimento interno deste tribunal, convido a senhora secretária para que proceda ao sorteio de relator das contas do governador do Estado do Paraná, exercício de 2013. Vai cair você. 13. Contas do governador vai cair para você. Sério? Senhora secretária, proceder o sorteio. Conselheiro designado, conselheiro Durval Amaral. Comunico a alteração da portaria 781/13, redistribuindo os segmentos da administração pública estadual para o quadriênio 2011-2014, objeto de fiscalização das inspetorias. Alteração já repassada aos senhores. Solicito inclusão em mesa do processo 88-52-88 para meu relato. E passo, então, ao relato de minha pauta, que é o processo 88-52-58-13, inexigibilidade de contratação da Unify. Nós somos pela formalização da contratação direta da Associação Franciscana de Ensino Bom Jesus, entidade mantenedora da Unify, visando a consecução do curso da MBA em Gestão Pública, com ênfase em controle externo para os tribunais de contas do Estado do Paraná, para os servidores do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Está em discussão. Votação. Aprovado. Palavra ao conselheiro Nestor Batista para relato de sua pauta. Senhor presidente, demais integrantes do plenário, inicialmente minhas palavras, senhor presidente, saudá-lo na primeira sessão deste plenário em 2014 e a todos os demais conselheiros, auditores, procuradores, senhora secretária e servidores do tribunal, para que
Deus nos ajude a ter um ano de realizações, de produtividade, e que o Tribunal de Contas possa desempenhar com grandeza as suas funções. E, como já disse no final do ano, reitero, Vossa Excelência sempre contará com o meu apoio pessoal, que não é tão importante, mas que servirá para ajudá-lo a conduzir, como vem fazendo esse tribunal, de maneira inteligente, íntegra e, acima de tudo, trazendo respeito para a nossa instituição. No relato da pauta, eu tenho o protocolo 344-20509, Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores de Ibiporã, 2007. É um recurso de revista. A primeira Câmara julgou irregulares as contas em razão das impropriedades. Regularidade previdenciária. O município não está regular junto ao Ministério da Previdência Social. Inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias. Não foi instituído o sistema de controle interno. O responsável pelo sistema de controle interno não foi nomeado no exercício de 2007, portanto. Irregularidade formal das contas, ausência de extratos bancários relativos às conciliações e ausência do relatório do controle interno. Após análise das justificativas e documentos apresentados, a Diretoria de Contas Municipais emitiu instrução opinando pelo conhecimento do recurso no mérito pelo provimento parcial para que seja reformado o acórdão recorrido tão somente em relação ao item regularidade previdenciária, que foi sanado. No entanto, a unidade técnica reputou justificativas atinentes aos demais itens como impróprias para sua regularização. O Ministério Público acompanhou a DCM. Faço ainda algumas considerações quanto à fundamentação, também acompanhando parcialmente a instrução expedida pela DCM e o parecer do Ministério Público, e as contas em análise não apresentam condições de julgamento pela regularidade, sendo plausível, contudo, alguns esclarecimentos. Quanto às inconsistências injustificadas nos saldos em relação a posições apresentadas nos extratos bancários, ao verificar as instruções anteriores da DCM, constata-se que a avaliação da DCM averiguou que o saldo existente no SIM-AM e no SIM-PSA para a conta de número 74454 é de R$ 448.158,99, que confere com o apresentado no extrato a folhas 175, restando ao responsável, contudo, esclarecer a divergência apresentada referente à conta 69.663. Segundo o interessado, o montante do valor aplicado na conta 74.454 engloba o valor das duas contas. Entretanto, os extratos não demonstram a transferência de recurso no valor de R$ 54.465 da conta movimento de número 69.663 para a conta aplicação 74.454, motivo pelo qual se mantém o item irregular. No que tange à irregularidade formal das contas, verifica-se que os esclarecimentos não foram suficientes para afastar a ausência de extratos bancários necessários para a regularização das conciliações para as seguintes contas: Banco do Brasil, R$ 796
deve ser o número da agência, conta 69663, transferência de 4.227,73. Também Banco do Brasil, a mesma agência, conta 7445, aplicação 53.448,06. Permanece, portanto, a irregularidade. Quanto aos demais itens de controle indicados pela DCM como irregulares, o controle interno não foi instituído. E o tribunal já possui diversos precedentes que, em 2007, a maioria dos municípios do Estado ainda não tinham o controle interno e, portanto, pode ser convertido em ressalva. Motivo pelo qual a proposta pelo conhecimento da peça recursal para, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que a prestação de contas do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Iporã, exercício de 2007, responsabilidade do senhor Edinaldo da Silva, sejam julgadas irregulares nos termos do artigo 16(3) da Lei 113/05, em virtude de inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias. Relatório seguido de voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. O protocolo 323.038/10 trata-se de recurso de revista interposto pelo funcionário deste tribunal. Senhor Presidente, por economia... Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Por economia de tempo, eu solicitaria vista desse processo para não ter que ler todos. Não havendo manifestação contrária, vista concedida. Estou contrariado, senhor presidente, mas o conselheiro Caio tem todo o direito desse pedido de vista. O protocolo 358.680.09 é uma representação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Caso o conselheiro Nestor não fique efetivamente contrariado, porque eu quero buscar mais informações sobre esse processo, eu gostaria de pedir vista, mas entendendo a necessidade, se ele tiver de relatar hoje mesmo, então, mas eu peço vista. Nada a opor, senhor presidente. Vista concedida. Agradeço a Vossa Excelência, o doutor plenário, a pauta está atendida. Esta presidente que agradece a Vossa Excelência passa a palavra ao conselheiro Caio Márcio. Ilustre presidente, conselheiro Artagão de Matos Leão, caros componentes deste plenário. Inicio com o recurso de revista, processo 704-67912, município de São João do Caiuá. Ministério Público de Contas recorre da decisão que considerou regulares as contas apresentadas pelo município de São João do Caiuá, referente aos valores recebidos da Secretaria da Educação no exercício financeiro de 2009 para o transporte escolar. No processo original, o órgão ministerial havia opinado pela irregularidade por entender que o ente não seguiu o disposto na Resolução Estadual 1506/2009 e nas normas do CONTRANS. Tal opinativo, no entanto, não foi acolhido pela primeira Câmara, que julgou regulares as contas, por entender que o termo de cumprimento dos objetivos estava juntado aos autos, atestando que foram cumpridos os objetivos da transferência. O parquê recorreu da decisão, trazendo os argumentos já apontados anteriormente no processo principal. O município foi devidamente intimado para apresentar contra-razões. A diretoria da análise de transferência entendeu que ficou comprovada a correta aplicação do repasse e que, sob pena de violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não se pode exigir do gestor formalidades não previstas em lei ou na Resolução 03/2006, manifestou-se pelo conhecimento e negativa de provimento ao recurso,
mantendo-se a decisão recorrida da regularidade das contas. O Ministério Público, em nova manifestação, manteve seu entendimento de provimento do recurso, em que pese a manifestação do Ministério Público, com quem compartilha a preocupação com a excelência da prestação do serviço de transporte escolar, entendo que a presente prestação de contas está em conformidade com as normas desse tribunal, vigentes à época da execução do convênio, estando presentes todos os requisitos da Resolução 03/2006, ressaltando, inclusive, o atingimento dos objetivos pactuados, consoante consta do termo de cumprimento dos objetivos e de plano do trabalho. Além disso, conforme observado pela unidade técnica, este tribunal considerou regulares prestações de contas semelhantes a essas relativas ao Programa Estadual de Transporte Escolar. Assim, senhor presidente, eu acompanho a manifestação da diretoria das transferências pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão recorrida. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Para discutir. Senhor presidente, inicialmente eu gostaria de ouvir o Ministério Público, porque o que eu vi dos autos é que vejo agora que o relator se baseia no tema de cumprimentos objetivos, mas esse era justamente o cerne da peça recursal, de que o que foi executado não correspondia ao tema de cumprimento de objetivos. Eu gostaria de esclarecimento quanto a isso. A nível de discussão, há uma solicitação de esclarecimentos do auditor Cláudio Canho. Passo a palavra ao ilustre procurador. Senhor presidente, demais conselheiros, efetivos e substitutos, e senhora secretária-geral, senhores funcionários, nesta primeira sessão do ano, eu quero desejar ao tribunal realmente um ano de muita produtividade e de muita efetividade no seu mistério constitucional, com o qual, evidentemente, o Ministério Público sempre se postou colaborativo e continuará sendo. Indagado sobre a questão do programa de transporte escolar, são inúmeros os processos que envolvem essa transferência do Programa Estadual de Transporte Escolar. O Ministério Público tem mantido um posicionamento e razão pela qual recorreu neste processo, no sentido de que o mero repasse de recursos e a certificação, né, o atestado de que cumpriu os objetivos, como tem sido feito pela Secretaria de Estado da Educação, não exaure, no modo de ver do Ministério Público, a exata confiança que se dá para o transporte dos alunos da rede estadual e de outros programas estaduais, uma vez que não se atesta ali as condições e principalmente a adequação deste transporte nos termos da lei federal, o Código Brasileiro de Trânsito. Então, neste sentido que nós temos discutido que não basta que se ateste que houve o transporte do aluno. É importante que se verifique as condições desse transporte também dentro do objetivo desse programa estadual. Normalmente, tem vindo a explicação da Secretaria dizendo que houve lá o transporte de X alunos, o núcleo regional atesta que houve esse transporte, mas nós sabemos que há, em muitos casos, não é, o transporte inadequado de alunos. Ônibus velhos, despedaçados, não é, sem as mínimas condições de segurança. E, em razão disso, é que o Ministério Público tem postulado que, na prestação de contas, haja uma apresentação do atestado do órgão respectivo de trânsito, no sentido de que esse transporte está sendo veiculado com ônibus ou vans, né, que estejam certificadas e avaliadas
como de bom uso. Além do mais, o próprio motorista, né, quando se trata de transporte de alunos em idade do ensino fundamental e médio, né, estes profissionais também têm alguns requisitos especiais que devem ser atestados pelo órgão de trânsito. Então, como não há esta certificação nos autos, o Ministério Público tem recorrido dessas decisões, né? Tem o sentido que o plenário recomenda que se faça, né? Mas não tem adotado integralmente esse recurso, no sentido de que as contas, não espelhando essa real condição de adequação às normas de trânsito, deveriam ser reprovadas, né? O tribunal tem acolhido a defesa da Secretaria de Educação, no sentido de que, tendo havido o transporte, as contas devem ser aprovadas, né? Então, só para esclarecer, não sei se já esgotei o esclarecimento, mas é nesse sentido que o Ministério Público tem recorrido nesses casos. Continua em discussão. Senhor presidente, o que eu consegui verificar dos autos é que apenas há uma declaração da prefeitura, do município, de que os pneus adquiridos com os recursos teriam sido aplicados em tais ônibus e combis pertencentes ao município. Mas não há nada nenhum documento que realmente comprove a declaração, apenas a declaração do responsável. Então, eu indago ao relator se há nos autos como que o relator conseguiu. Aqui há uma explicação. O município apresentou uma lista dos ônibus que receberam os reparos, com a verba informando que tais reparos eram imprescindíveis para a prestação do serviço de transporte. Afirmou a municipalidade que a frota de veículos tem os equipamentos exigidos pela legislação e, por fim, registra que sempre atuou em harmonia com a lei, tendo condutores devidamente habilitados para o serviço. É um motivo pelo qual eu sigo, conforme observado pela unidade técnica desse tribunal, que consultor regular a prestação de contas, semelhante a essa relativa ao Programa Estadual de Transporte Escolar. É por isso que o meu voto é pelo não provimento, seguindo a diretoria da análise de transferência. Esse é o meu voto e o meu entendimento. Senhor presidente, isso consta da peça processual número 62, é a declaração do prefeito. Agora, a execução de despesa pública tem as suas fases. Uma delas é a liquidação, em que é realmente comprovado, mediante a apresentação de documentos, nota fiscal, o termo de recebimento de alguém responsável na prefeitura, no Poder Executivo, no município, de que aquilo realmente foi empregado da forma que está sendo declarado pelo prefeito. Então, eu entendo que o relator se baseou apenas na declaração do prefeito, eu entendo que isso é insuficiente e, por isso, estamos em discussão, mas eu já adianto o meu voto que eu ia acompanhar o Ministério Público. Mas quanto a esse argumento, da não correlação da documentação apresentada, essencialmente em relação a esse argumento. Continua em discussão. Senhor presidente? Vossa Excelência tem a palavra. Também apenas para discutir, é que eu já tive a oportunidade até de relatar casos iguais a esses e não há dúvida de, como bem colocou o procurador e o doutor Canha, os termos de atingimento do objetivo eles são incompletos, até que nesse caso aqui ele fala em transporte escolar e na verdade era de pneus, né? Pelo que eu entendi aqui o objetivo não era propriamente isso. Agora, a jurisprudência do tribunal tem, como bem ponderou o procurador, aceito esse tipo de declaração, ou melhor, tem aceito como prova de prestação do serviço essa declaração complementar do prefeito indicando os veículos em que esses pneus, enfim, em que os serviços foram prestados. Eu já tive a oportunidade de relatar, inclusive, processos nesse sentido. O que se tem recomendado efetivamente é que a Secretaria, quando do repasse, inclua a exigência da verificação das condições do transporte, conforme o Código de Transporte. Nesse sentido que, claro que há uma deficiência no termo, né, que é fruto justamente de talvez de uma incompleta elaboração do próprio convênio. Mas eu reitero, senhor presidente, que a jurisprudência do tribunal até hoje tem sido no sentido de que seja aceita como prova de prestação de serviço essas declarações do prefeito.
Então, é apenas isso, já antecipando o meu voto, que eu, atendendo a jurisprudência do tribunal, eu acompanho o relator. O senhor procurador pede a palavra para complementar. Apenas para complementar, até me chamou a atenção a explanação do conselheiro Ivens. Este programa estadual de transporte escolar, ele tem algumas variáveis. Muitas vezes os recursos solicitados são para aquisição de pneus, outras vezes são para aquisição de óleo diesel e outras vezes é para contratação terceirizada, né? Então, são várias modalidades que, ou até reforma, compra de peças, né? Enfim, cada caso é um caso, né? E, normalmente, o termo de cumprimento de objetivos é aquele clássico que vem para todas as hipóteses, né? Foram transportados os alunos, porque o programa é para esse fim, né? Agora, não há no termo, né, um detalhamento, né, que alguns municípios zelam por isso, outros não, né? Por exemplo, no sentido de especificar, né, qual foi o trajeto utilizado pelo ônibus para consumir aquela quantidade de óleo diesel, né, o pneu que foi substituído era para qual veículo, né, qual ônibus, van, etc., né? Este detalhamento específico, e além dessa incompletude do termo de cumprimento, que também, ao dizer que foram transportados, eles deveriam ter sido adequadamente transportados, né? Ou seja, transportados conforme as regras regentes pelo Código Nacional de Trânsito, certificados pelo órgão respectivo, né? Então, este detalhe é que tem feito o Ministério Público, em algumas situações, recorrer, né, da decisão. Mas é apenas para complementar essa informação. Encerrada a discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, apenas para fazer um esclarecimento, foi dito pelo conselheiro substituto Ivens de que a jurisprudência do tribunal seria pela aceitação da declaração apenas do prefeito. Eu apenas quero deixar claro que eu não tenho acompanhado essa jurisprudência. Sempre que eu tenho a oportunidade de votar, eu tenho votado contra, se é que existe essa jurisprudência, ela não é pacífica. E lamento que o tribunal se limite a ver os aspectos meramente formais da prestação de contas. Deveria, sim, se aprofundar, até porque o processo no Tribunal de Contas é regido pelo princípio da verdade real ou material. Então, feito esclarecimento, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente. Ainda para discutir. Eu lamento, mas como eu fui citado, eu discordo do meu colega, Cláudio Canha, de que a análise que no processo que eu relatei tenha sido feita superficial. O que eu levei em conta foi a declaração do prefeito apontando quais os veículos, a exemplo desse processo aqui, em que foram utilizados determinados processos. Me parece que isso não é uma declaração superficial, corroborada, naquele caso, por notas fiscais. Apenas esse adendo. Encerrada a discussão, votação. Por 5 votos a 1, prevalece o voto do relator contra o voto do auditor Cláudio Canha, que acompanha o Ministério Público. Vossa Excelência continua com a palavra, senhor relator. Quanto ao processo 849, que é o próximo, 162/12, município de Rio Azul, eu solicitaria adiamento desse processo, senhor presidente. Está adiado. Tem mais 2 processos, sendo o penúltimo 475/690. Senhor presidente, pela ordem. Peço Pela vista. ordem, Peço vista desse processo. conselheiro Durval Amaral solicita vistas. Não há manifestação contrária, vista concedida. Tem o último processo, é um processo adiado da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, que é número 843431/12. As contas de responsabilidade do senhor Assis Manuel Pereira, da Câmara Municipal, do exercício municipal financeiro de 2008, foram julgadas conforme acórdão 352513 do Tribunal Pleno, que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo interessado, reformando a decisão recorrida, acórdão 3741/12 da segunda Câmara. E, acompanhando o voto desse relator, pela regularidade conversalva,
em função do item falta de retenção das contribuições dos agentes políticos ao INSS. Após o trânsito julgado, a Diretoria de Execuções devolveu o processo para deliberação sobre a aplicabilidade da multa prevista no item 3 do acordo recorrido, tendo em vista a reforma do acordo e que o motivo que ensejou a aplicação da sanção foi a falta de retenção das contribuições dos agentes políticos ao INSS. Motivo esse mantido como ressalva no acordo 3525/13 do Tribunal Pleno. Muito embora o meu voto aponte a concordância em todos os seus termos com o entendimento uniforme esposado pela Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público, não há explicitamente remissão à multa hora sociedade. A conclusão apresentada pela DCM no relatório do voto foi pelo provimento integral, julgando-se regulares com ressalva às contas. E a conclusão do Ministério Público foi pelo provimento do recurso, afastando a irregularidade das contas, bem como afastar a aplicação de multa ao gestor. Com o intuito de extirpar eventuais dúvidas, o voto pela retificação do acordo 3.525/13 do Tribunal Pleno, para que a parte final do meu voto, bem como a parte final do acordo, seja de acordo com o entendimento uniforme esposado pela Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público em todos os seus termos pelo provimento do recurso, reformando-se o acordo 3.741/12 da segunda Câmara, julgando regulares com ressalva as contas do senhor Assis Manuel Pereira, exercício financeiro de 2008, em razão do item, abre aspas, falta de retenção das contribuições dos agentes políticos ao INSS e, por conseguinte, afastada a multa decorrente desse item. Esse é o voto do relator. Está em discussão. Senhor presidente. Pois não? Eu preciso de um esclarecimento do relator, que eu vejo que a decisão do acordo 3525, que foi recorrida e resultou no acordo 3525, na verdade aplica duas multas, uma do 87.4G e a outra do 87, parágrafo 4º. Vossa Excelência está afastando as duas multas? Eu não tenho essa marca. Esse dado. Afastando as duas, sim. Senhor presidente, eu entendo que, quanto ao 87, parágrafo 4º, sim, já que decorre da irregularidade das contas, e isso já faz parte do julgamento do 3525. Nós estamos aqui julgando mérito, apenas fazendo uma correção do voto. Me parece que é um erro evidente de que, como as contas não estão irregulares, possa ser afastado. Agora, do 87.4G, eu entendo que deva ser mantida a sua aplicação. Então, Vossa Excelência propõe um voto divergente, mantendo essa multa. A multa do inciso 3º da decisão recorrida pela aplicação da multa do 87.4G. Perfeitamente. Estou acompanhando o DCM, Ministério Público. Continua em discussão. O senhor relator mantém o seu posicionamento. Votação. Aprovado o voto do relator contra o voto do auditor Cláudio Canha. Senhor presidente, que consta na minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e os demais membros desse plenário. Esta presidência agradece Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, senhor procurador, senhores conselheiros substitutos, inicio a minha pauta pelo processo 605611/12. Trata-se de recurso revisto interposto pelo representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em face da decisão consubstanciada no Acórdão 2391/12 da primeira Câmara dessa Corte, que julgou regulares as contas de transferência voluntária recebida no exercício 2010 pelo município de Douradina, da Secretaria de Estado de Educação, que teve por objeto o transporte escolar dos alunos da rede estadual de ensino, com orientação ao administrador municipal quanto à necessidade de qualidade e segurança
neste tipo de transporte. Sustenta o recorrente, em síntese, que o termo de cumprimento de objetivos não fornece de maneira clara a forma de fiscalização adotada e a devida verificação das condições dos serviços prestados, tendo ainda requerido a intimação do gestor para, querendo, apresentar documentos complementares que demonstrem o modelo, marca, ano e placa dos veículos utilizados no transporte escolar público, bem como documentos que comprovem que os mesmos foram empregados para esse determinado fim, com o respectivo itinerário das linhas dos veículos e seu período de circulação, bem como os documentos comprobatórios da efetiva realização de inspeção semestral. Devidamente intimado, apenas a municipalidade apresentou contrarrazões, deixando o órgão repassador dos recursos, deixou, portanto, transcorrer o prazo. A diretoria de análise e transferência opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto, pois entendeu que a exigência do Ministério Público se mostra desproporcional, caracterizando excesso de formalismo, eis que presente nos autos o termo de cumprimento dos objetivos emitidos pelo órgão repassador, bem como documentos que demonstram a suficiência do transporte público nas escolas municipais atendidas, tendo, ao final, sugerido a expedição de recomendação ao órgão repassador para que nos futuros convênios exija dos municípios a apresentação de laudo de vistoria dos veículos utilizados para transporte escolar como requisito para emissão do termo de cumprimento dos objetivos e atentem para a necessidade de correlação entre o objetivo do ato administrativo e as atividades desenvolvidas pela entidade tomadora dos recursos em matéria de transporte de alunos. O Ministério Público de Contas ratificou suas razões recursais. O recurso merece ser conhecido pelo atendimento dos pressupostos de admissibilidade, porém, no mérito, o mesmo não merece provimento. Assim, com a vênia, a orientação esposada pelo parquê em suas razões recursais, parece-me adequado o posicionamento da diretoria de análise e transferências, que entende que o termo de cumprimento de objetivos deve ser analisado de forma ampla, sem prejuízo de recomendação à Secretaria de Estado de Educação, para que reveja a forma de externalização do controle dos repasses por ela efetuados. No entanto, ressalte-se que no processo 5.556/7 de 2011, que tratou de situação análoga, e resultou no Acórdão 1650/12, tomando como base o parecer 5.066/12, da lavra da procuradora doutora Ângela Cássia Costandello, julgou pela regularidade das contas, porém em caráter excepcional, entendendo que haveria necessidade que outros e minuciosos dados deveriam ter sido fornecidos pela SEAD, corresponsável por eventuais danos causados aos alunos, de modo que se pudesse aferir se houve a real fiscalização do transporte escolar, atestando que o serviço foi prestado de forma satisfatória quanto à segurança e qualidade. Nos termos da decisão citada, foi encaminhado o ofício 1211/12 ao senhor secretário de Estado de Educação, dando ciência da decisão consubstanciada no Acórdão 1650/12, da segunda Câmara, de 27 de junho de 2012, relativo ao processo 55.567/11. Quanto à recomendação de estudos para elaboração de mecanismos mais eficientes e concretos de fiscalização do transporte escolar, voltando sua atuação para a segurança e qualidade dos serviços prestados pelos entes conveniados, considerando, entretanto, a realidade de cada município. Diante disso, deixo de vislumbrar necessidade em tal recomendação. Em face de todo exposto, voto para que seja conhecido o recurso de revista interposto pelo Ministério Público de Contas diante do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade e negar-lhe provimento. É o relatório e voto, senhor presidente. Está em discussão. Senhor presidente. Para discutir. Senhor presidente, vejo que esse processo é diferente do que foi relatado anteriormente pelo conselheiro Caio, já que existem as notas de empenho, mas eu vejo que parte do gasto é com aquisição de combustível, e o valor da licitação é diferente do que foi repassado. Eu gostaria, então, de solicitar vistas para poder estudar melhor os autos. Não havendo manifestação contrária, vista procedida a Vossa Excelência. Processo número 29.499/13. Versos autos acerca de recurso de revista manejado contra a decisão consubstanciada no acordo de parecer prévio
521/12, segunda Câmara, que emitiu parecer prévio pela regularidade com ressalva das contas do município de Nova Santa Bárbara, referente ao exercício 2008, em face da ausência de pagamento no exercício dos precatórios notificados antes de julho de 2007, tendo imputado a multa respectiva. Em suas razões recursais, o recorrente pugna pelo afastamento da multa, alegando que os precatórios não pagos, razão de ressalva e de multa, estavam ainda pendentes de decisões judiciais não transitadas julgado, e que foi feito acordo em audiência junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região para o pagamento parcelado dos precatórios, findando em 2009 e 2011, tendo afirmado que, em casos análogos, essa Corte de Contas, até a edição do prejulgado número 10, acórdão número 1729/10, que trata-se de uniformização de jurisprudência, o Tribunal de Contas não vinha aplicando qualquer multa. A Diretoria de Contas Municipais opinou pelo provimento do recurso revista, tendo em vista que, em seu opinativo durante a tramitação original da prestação de contas, já havia se posicionado pela inaplicabilidade do prejulgado número 10, tendo sido considerada sanada a irregularidade, e, por consequência, pela não aplicação da multa, tendo sido acompanhado pelo Ministério Público naquela oportunidade. A DCM fundamenta seu entendimento também nos princípios da segurança jurídica, da irretroatividade normativa e da razoabilidade, uma vez que essa Corte de Contas só pacificou seu entendimento acerca da forma de aplicação da penalidade e sanções somente com o advento do prejulgado número 10. O Ministério Público corroborou o entendimento da unidade técnica, dissentindo somente quanto à manutenção da ressalva, uma vez que os precatórios foram pagos e, entre aspas, uma vez solucionada a irregularidade, ou seja, praticado o ato administrativo que motivou a oposição de ressalva no acórdão ora recorrido, as contas devem ser consideradas regulares, não mais regulares com ressalva, como apontou a unidade técnica. Diante disso, acompanho o órgão ministerial para afastar a própria ressalva, eis que os precatórios foram pagos, tendo sido praticados ato administrativo que motivou a oposição da ressalva no acórdão ora recorrente. Isso posto, voto pelo conhecimento e no mérito, pelo provimento do recurso, para que seja reformado o acordo parecer prévio 521/12, segunda Câmara, para julgar regulares as contas, afastando a aplicação da multa administrativa. É o relatório e voto. Está em discussão, votação, aprovado. Processo número 13.2202/13 e também o número 14.9276/13, solicito adiamento para uma melhor análise dos mesmos. Estão adiados a pedido de Vossa Excelência. E o último processo que teria para relatar trata-se de um projeto de resolução, processo número 607908, que institui a Doteca. Entretanto, senhor presidente, consulta a mesa, se poderia relatar, porque, a meu ver, me parece que precisamos de quórum qualificado para o relato desse projeto de resolução. Está adiado. Então, minha pauta está cumprida, agradeço. Esta presidência agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao auditor Jaime Lechinski. Senhor presidente, eu agradeço, mas eu não tenho processo para relatar na sessão de hoje. Obrigado. Ao auditor Cláudio Canha. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu tenho 2 processos em pauta. O primeiro, 39769707, em última análise, surgiram dúvidas quanto à responsabilização. Eu vou solicitar o adiamento, senhor presidente. Desculpe, Vossa Excelência. O adiamento do primeiro processo. Está adiado. Processo seguinte, 24319009, um recurso de revista contra acórdão de 2009 da segunda Câmara, que emitiu parecer prévio recomendando a irregularidade da prestação de contas da senhora Eliane Luiz Ricieri, referente ao município de Grandes Rios, exercício de 2006. Foram apontadas as seguintes irregularidades: existência de saldos e recursos consignados em folha de pagamento de diversos credores, falta de repasse dos valores consignados em folha de pagamento a favor do INSS ou do regime próprio de previdência social, inconsistência nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições credoras, demonstração incorreta da dívida consolidada e limites de endividamento, realização de despesas sem licitação ou sem indicação de processo de dispensa e irregularidade formal por ausência de documentos. Senhor presidente, feita a instrução recursal, na verdade, o que se
chegou ao final, a DCM considerou praticamente todas as irregularidades, exceto uma, devidamente regularizadas pela apresentação de documentos, e manteve o seu opinativo pela irregularidade referente à demonstração incorreta da dívida consolidada, mais especificamente dos valores dos precatórios inscritos na dívida consolidada, porque, de acordo com a unidade técnica, a irregularidade é relevante e viola, abre aspas, comizinho, os princípios de contabilidade, fecha aspas, pois a ausência de atualização das obrigações resultaria na falta de fidedignidade da posição patrimonial e financeira do município. Assim, em função disso, mantém a irregularidade das contas, o parecer prévio recomendando a irregularidade das contas, no que é acompanhado pela representante do Ministério Público junto ao tribunal. Senhor presidente, eu ouso divergir parcialmente das manifestações quanto às irregularidades que acabaram sendo regularizadas, eram realmente remanescentes da ausência de diversos documentos que foram apresentados em sede recursal. Eu acompanho, então, os pareceres uniformes quanto a essa conclusão. Entretanto, quanto à demonstração incorreta da dívida consolidada, que foi considerado mantida como irregular, eu vejo que as inconsistências foram sanadas com a atualização desses valores, dos valores inscritos da dívida fundada, no sistema SIM-AM em 2008. E mesmo que estejamos tratando do exercício de 2006, vejo que não há impedimento da conversão dessa anomalia em ressalva, já que não houve dano ao erário ou à gestão. O dano que haveria à gestão foi corrigido, ainda que apenas em 2 anos posteriores ao que se é tratado nos autos. Em função disso, senhor presidente, a proposta é porque seja reformado o acórdão 870/09 da segunda Câmara, para que seja emitido parecer prévio pela regularidade com ressalva da senhora Eliane Ruiz Ricieri, referente ao município de Grandes Rios, 2006, em função do lançamento incorreto em função da demonstração incorreta da dívida consolidada e limites de endividamento somente corrigida em 2008, e das demais ressalvas constantes do acórdão recorrido e que não foram objeto do recurso, que são do saldo apurado no final do exercício de 2006, avaliação de planejamento orçamentário, movimentação de recursos em instituição financeira privatizada, baixo exercício da capacidade tributária, análise da gestão fiscal, divergências entre baixas da consignação do IRF da Câmara e da Prefeitura, ausência de pagamento de precatórios antes de 2005, constituição incorreta do Conselho de Saúde, transferência de recursos da atenção básica ao consórcio intermunicipal de saúde. É a proposta, senhor presidente. Está em discussão, votação, aprovado. A minha pauta está atendida. Obrigado, senhor presidente. Esta presidência agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao auditor Ives Linhares. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desse Tribunal Pleno, eu tenho o recurso de revista 26385608. Na verdade, é um recurso interposto pelo município de Paysandu contra uma decisão da segunda Câmara, acórdão 26708, que negou registro de admissões efetivadas por concurso público aberto com o edital 2/2006 para os cargos de atendente de creche, assistente social, fisioterapeuta e advogado. Já houve uma decisão desse Tribunal Pleno de dezembro de 2008 que reabriu a instrução, entendendo que seria insubsistente o motivo inicial da negativa de registro, que dizia respeito simplesmente à negligência do município em dar atendimento às solicitações. Com a reabertura da instrução, foram solicitadas diversas diligências e, ao final, tanto a diretoria jurídica quanto o Ministério Público, aliás, a diretoria de controle de atos de pessoal quanto o Ministério Público, opinaram pelo registro, pelo provimento do recurso e o registro das admissões. Na verdade, senhor presidente, o que ocorreu é que houve o extravio do processo lá no município de Paysandu, isso no ano de 2007. E, a partir desse extravio,
realmente não foi possível a juntada de diversos documentos aos autos, que dizem respeito ao próprio procedimento de licitação para a contratação da empresa responsável pela realização do concurso, cópias do edital do concurso, justificativas para sua abertura, autorização do prefeito e ainda a designação da comissão examinadora do concurso. As administrações subsequentes tentaram regularizar essas falhas. Foi aberto um processo de sindicância para apuração de responsabilidade e foi juntada toda a documentação disponível no município. A diretoria jurídica, à época, também fez um trabalho de levantamento de todas as informações existentes, apresentou uma lista com o nome de todos os servidores admitidos e entendeu devidamente comprovada a nomeação deles pela juntada do termo de posse, a obediência à ordem classificatória, enfim, da documentação de natureza formal. Estão ausentes esses documentos que eu indiquei. Me parece, contudo, senhor presidente, que nesse caso aqui, a negativa de registro traria mais prejuízo do que benefício. Além de prejudicar os servidores, me parece que poderia até gerar um passivo para o município, né, referente justamente a esse período em que os servidores tenham prestado serviço, e eu vejo que, talvez por uma aplicação analógica do artigo 251 do nosso regimento, nós poderíamos analisar esse processo sob a forma do trancamento pela impossibilidade de liquidação, porque efetivamente houve um caso fortuito pelo extravio dos autos. Então, o que nesse caso o regimento interno determina é que sejam declarados os efeitos dessa decisão de trancamento. E nesse caso aqui, me parece que realmente está prejudicada a análise da legalidade, a análise integral da legalidade, mas a negativa de registro me parece que vai trazer mais prejuízo. Na verdade, são em torno de 12 servidores nesses cargos que eles estão ocupando essas funções. Então, a minha proposta, senhor presidente, resumindo, é que o tribunal conceda registro a essas admissões, observados essas circunstâncias, os princípios de boa-fé, de segurança jurídica, a própria conveniência da administração, ficando prejudicado, nesse caso específico, o exame integral da legalidade. E, basicamente, essa é a proposta, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovada. Era o que constava, agradeço. A presidência agradece Vossa Excelência. Fica o conselheiro Sérgio Valadares, convocado para o quórum, substituindo o conselheiro Nestor Batista, que, por motivo justificado, teve que ausentar-se. E com a palavra para o relato de pauta, o auditor Sérgio Valadares. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, senhora secretária, senhores servidores, senhores da assistência, senhoras e senhores, também a todos desejando um feliz ano novo. Tem o processo 180-630-02. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, conselheiro Durval Amaral. Gostaria de pedir vista desse processo. Não havendo manifestação, vista concedida. Senhor presidente, o processo seguinte é o 592-942-2010. Eu peço, excepcionalmente, a retirada de pauta, porque foram juntados documentos atendendo a uma diligência que tinha sido realizada. O processo é o segundo da pauta. Pedido de Vossa Excelência, sem manifestação do plenário, está retirado de pauta. Senhor presidente, o processo seguinte encontra-se em vista e o último processo da pauta exigiria o quórum, uma uniformização de jurisprudência, exigiria o quórum com 5 conselheiros efetivos. Eu solicito, então, o adiamento. Está adiado por motivos regimentais. Obrigado, senhor presidente. Agradeço a atenção. Esta presidência agradece a Vossa Excelência. Tendo encerrado a pauta, deixo a palavra livre. Senhor procurador, pede a palavra. Senhor presidente, demais integrantes dessa sessão, senhora secretária, senhores servidores, no dia de amanhã, os Tribunais de Contas do Brasil comemoram o seu dia, em razão da data que foi a fundação do primeiro Tribunal de Contas do Brasil, que foi o TCU. Então, nós temos normalmente comemorado esta data no aniversário do nosso tribunal, né? Com toda a efusividade. Mas gostaria de, então, enaltecer a importância
dos tribunais de contas no Brasil, como órgão essencial da democracia, como órgão essencial para o controle externo das atividades da administração pública e como órgão importantíssimo na defesa dos direitos fundamentais do cidadão. É através dos tribunais de contas que o cidadão confia o controle da receita pública, ou seja, no sentido de que ela seja efetiva, isonômica, adequada, conforme a legislação tributária brasileira, e também com relação à própria despesa. É fundamental para o cidadão saber que há um órgão de controle que tem por finalidade institucional verificar toda e qualquer despesa pública, nos seus vários aspectos, inclusive estes que foram ampliados na Constituição de 1988, que completou 25 anos em outubro. De modo, senhor presidente, que o Ministério Público de Contas, que também entendemos ser um órgão essencial para a efetividade do controle externo da administração pública, em nome do Ministério Público de Contas, então fazemos esta menção ao Dia dos Tribunais de Contas, que se comemorará amanhã, mas não poderia deixar de fazer esta exaltação à instituição Tribunal de Contas, dado que esta é a nossa última sessão antes desta data. Obrigado. Muito bem lembrado por Vossa Excelência. Eu peço, inclusive, que seja colocado em ata, porque o pronunciamento de Vossa Excelência, acredito que tem o aval de todos nós. Antes de encerrar a sessão, eu vou retirar de pauta o processo 73.8658, que é da pauta da presidência, projeto de instrução normativa, pois ela será substituída. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, ficando marcada a próxima ordinária para o dia 23, no horário regimental. Levante-se e apresente.